Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E antes de eu começar aqui com a minha empreendedora convidada do dia, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com alguns amigos e também ativar o sininho para você receber este episódio e outros também. Porque a gente vai conversar agora sobre vida de empreendedora. A gente vai falar aqui sobre um tema que com certeza você vai gostar bastante também, com muitas lições aprendidas, que a minha convidada é a Silvia Scagliarini. Sil, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo agora. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história e da minha startup. Que bacana. Eu que agradeço você ter vindo para a gente falar. A gente, antes de começar aqui a gravar, a gente estava falando que como vida de empreendedor é difícil, e você estava falando, Cláudia, tudo é difícil, né? Para todos os lados, né? A gente tem desafios. A gente tem desafios como mulher, como mãe, como empreendedora, como avó. Então, assim, é uma área que está crescendo muito das mulheres se despontarem nas carreiras, tanto no mundo corporativo como fora, né? Buscando novos caminhos e fazendo novas aberturas. Então, o que eu estava te dizendo, assim, que eu acho tão difícil eu montar uma startup do zero, como você na área de investidora, para mulheres, com esse foco, com esse olhar tão direcionado para poder nos apoiar. E a gente estava falando aqui da startup, que você é fundadora, né? Você é founder da Vive Mais. Isso. Explica o que a Vive Mais faz. A Vive Mais nasceu de uma necessidade de cuidar de quem sempre cuidou de mim, os longevos. Então, desde sempre eu fui apaixonada pelos longevos e vejo essa necessidade de você ter serviços mais qualificados para atender as pessoas com mais de 60 anos. Com mais de 60 anos. Sim, tanto na parte de empregabilidade, porque a Vive Mais tem um foco com as pessoas com mais 45 anos, de colocá-las no mercado de trabalho para atuar com as pessoas longevas e como prestar esse serviço para o longevo. Então, a Vive Mais é um marketplace. O que é um marketplace? A gente faz a conexão entre um profissional qualificado com a pessoa que precisa do cuidado. Então, um familiar pode chamar a Vive Mais para atender o seu pai, ou pode chamar a Vive Mais até para ele próprio. Por exemplo, nós temos profissionais de várias áreas do conhecimento para acompanhar você numa endoscopia, se você não tem uma pessoa para fazer um acompanhamento, uma endoscopia, ou para jogar um xadrez com seu pai na residência. Então, é essa conexão que a Vive Mais faz, trazendo o melhor do bem-estar, da saúde física e mental. E qual a inspiração que você teve para fundar a Vive Mais? Bom, a inspiração foram os meus pais, né? Meu pai faleceu recentemente com 96 anos de idade, minha mãe tem 92. E eu fui buscando, depois que eu saí do mundo corporativo, entender mais um pouquinho este processo da longevidade. Como é envelhecer com qualidade? Como é o age in place, você envelhecer dentro da sua própria residência e não ter que colocar aquele seu ente querido numa instituição? Muitas vezes você vai institucionalizar uma pessoa que tem condições de viver sozinha, mas desde que ela tenha um suporte. Cuidados, né? E desde que ela tenha cuidados. E para isso, quando eu saí do mundo corporativo, em 2014, eu fui fazer um benchmark na França, um benchmark na Suíça, e depois eu fiquei 2 anos em Israel, aprimorando esse conceito de Age Place. Poxa, que bacana, hein? E aí, quer dizer, você buscou todo esse conhecimento para você montar a tua plataforma, Sim. a sua base. E o que a gente tem discutido bastante no mercado, e talvez você tenha percebido isso, que é a questão de soluções para esse mercado, né? Esse mercado que a gente chama de economia prateada, ou senior tech, né? A gente tem, assim, várias buscas, né? Vários negócios. Mas tem uma questão que é super importante, que a tua plataforma, ela cuida, que é o bem-estar também. Sim. Eu acho que a gente tem que buscar o bem-estar. E um passo atrás, Cláudia, é a parte da educação. De você formar os profissionais que vão estar atuando com você. Então, a gente tem um processo de... Então, faz também a formação desses profissionais. Sim. Então, quer dizer, não é só fazer esse match, enfim, só qualificar, mas... porque assim, a gente tem um processo de uberização, né? Muitas plataformas no modelo Uber que você faz essa conexão, mas nem todas fazem a parte da formação do profissional.
Um trabalho na área da longevidade, eu não posso colocar qualquer pessoa dentro da residência de uma pessoa, de um idoso que está fragilizado, está sozinho. Eu preciso ter essa referência e um passo atrás, não só a referência de antecedentes, mas eu preciso saber que ele entende de gerontologia, porque as síndromes, elas têm várias etapas. Então, um paciente com Alzheimer, ele pode estar no nível 1 ou pode estar no nível 3. Então, essa pessoa que vai na residência, ela tem que entender um É um pouco. especialista. É um especialista. Tá, e a gente consegue na tua base ali buscar profissionais com essa capacitação. Sim. Então, todos os que entram na base da Vive Mais, primeiro eles passam pelo processo de formação. Depois de aprovados no processo de formação, é que eles são inseridos na base para poder trabalhar. Quando que foi fundada a Vive Mais? A Vive Mais começou em 2019, Tá. Não era o nome Vive Mais, ela começou como um projeto social do governo do estado de São Paulo, junto com uma organização social, a Benai Brit. Então, nós ficamos de 2019 até 2021, fazendo todo o nosso MVP, junto com o governo do estado de São Paulo. E na época da pandemia, nós tivemos uma grata surpresa que nós conseguimos fazer mais de 1.800 atendimentos online. Nós atendemos muitos idosos isolados no estado de São Paulo. E depois que acabou o projeto social, aí começou a nascer a Vive Mais a partir de março de 2021. Que bacana, hein? E quando a gente está falando, existe uma preocupação muito grande nessa contratação de profissionais, nessa capacitação, porque o ponto que você colocou é super importante, né? Colocar pessoas experientes para atender. Então, para mim, eu tenho algumas preocupações em relação a isso, que provavelmente você já olhou bastante esse mercado, que primeiro, se esse profissional realmente ele consegue atender a demanda, e olhando o teu modelo de negócio, se esse profissional ele não vai fazer sozinho, quer dizer, ele não precisa da sua plataforma a partir do momento que ele já encontrou ali o profissional ou a família que ele vai atender, né? Sim. Olhando a startup com esse viés de investidor ou de modelo de negócio, como que você vê essas barreiras? É claro que você tem tem profissionais que podem ir diretamente a uma família, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um olhar também para o profissional, então eu falo que a gente cuida de quem cuida. A gente cuida dos profissionais e cuida da pessoa, dos nossos clientes. Porque esse profissional, ele tem uma educação continuada. Ele vai ter sempre um apoio para ele continuar se formando, se graduando e conseguindo um pouquinho mais alcançar dentro dessa área da longevidade, né? E a gente consegue, com isso, fidelizá-lo, porque ele sabe que, por meio da plataforma, ele vai receber em ordem, ele vai ter várias oportunidades, e muitas vezes esse profissional é um profissional autônomo, que já tem uma graduação, ele já é formado, já trabalhou, nós temos engenheira química, temos advogada, temos vários outros tipos de profissionais que passaram pelo nosso curso de gerontologia e hoje querem atuar com longevo. Então, elas veem a segurança de estar trabalhando conosco para que a gente possa indicar o melhor cliente para ele fazer esse match das atividades. E cada vez a gente está vendo que as pessoas estão vivendo mais e a gente precisa entender que a qualidade de vida, saúde, atrelada realmente a esse contato social é importantíssimo, né? O que você falou. As pessoas precisam sair, não é só médico, né? Mas as pessoas têm que ter algum hobby, visitar, enfim, acho que a gente tem que criar isso. E a Vive Mais tem essa preocupação também, de entender como que a gente cuida das pessoas com um pouco mais de idade que precisam, né? Aí você falou 45 mais, mas a gente pensando até um pouco, essas pessoas acima de 70, 80, 90 anos, né? Você falou dos seus pais. Então, eu acho isso tão importante. É que a gente, eu separo um pouquinho assim, 45 mais até os 65, 70, que a gente tem pessoas que querem trabalhar. Então, a gente tem profissionais que vão do 45 Ah, sim, aí você coloca 70, no mercado de trabalho. Para a gente dar uma nova graduação neles, uma nova formação, para eles atuarem. E eles atuam para cuidar para esses cuidadores. Isso. Então, eles viram cuidadores. E eles atuam para cuidar desses longevos. Então, nós batizamos eles de empreendedores do cuidado social. Eles estão empreendendo numa nova profissão da área de cuidado, para cuidar de uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho pessoas com 70 anos que já foi atender uma senhora que 75 para fazer estímulo cognitivo. Então, essa de 70 está super bem, super
disposta, com vontade de continuar trabalhando, e tinha uma senhora de 75 já com Alzheimer precisando de um acompanhamento, de um estímulo cognitivo. Então, esta pessoa de 70 anos que continua trabalhando, ela tem uma bagagem, ela tem uma história e ela consegue entender esta outra que está numa situação, apesar das idades serem parecidas, mas que essa teve uma síndrome, ela teve uma demência que colocou ela um pouquinho mais debilitada. Então, isso é muito rico nessa troca que a gente faz das mesmas gerações se apoiando. Que bacana, hein? E a gente percebe quanto que a gente precisa disso, né? O quanto que a gente... E existe, assim, parece, e eu não sei exatamente o número, mas a gente entende que, dependendo da faixa etária, a gente tem mais mulheres mais idosas que idosos, né? Sim. Você já fez essa correlação e consegue entender por que que a gente tem mais mulheres que homens ali? Mulheres têm mais cuidados, têm mais atividades, têm mais relações sociais? Eu acho que nós mulheres, desde sempre, a gente busca estar em grupo, né? Os homens, quando casam, eles se restringem à família, ao trabalho e àquele núcleo muito restrito da família, né? Da esposa e dos filhos. Quando eles perdem o trabalho, eles se aposentam e voltam para casa, eles perdem o convívio social. Então, se você perder esse convívio social, você vai ao pouco adoecendo mais rápido, então falece. Então, a gente tem um número de obituário muito maior do lado masculino do que do lado feminino. E as mulheres não, elas buscam, depois que entram na aposentadoria, elas querem viver mais, cada vez mais. Então, fazer ginástica, viajar, conhecer novos lugares, ir em museu. Fazer parte de grupos. E os homens já não, eles já são mais tímidos, eles não querem participar dos grupos. São mais caseiros. Tem um falso preconceito. Ah, não, eu não vou lá naquele lugar de velhos. Encontrar outros velhos? Não. Então, o homem tem esse preconceito colocado em relação à sua longevidade, ao seu envelhecer. E isso faz com que reduza até a qualidade de vida dele, né? Então, ele vive um pouco menos porque ele não se socializa. Interessante isso, né? Como a gente tem oportunidade de mudar também e trazer esses senhores para que tenham uma vida social mais ativa também, né? O quanto que isso é importante. Mas olhando o teu negócio, o teu modelo de negócio, qual a fase que vocês estão agora? Cláudia, hoje nós estamos na fase de operação. Ainda não estamos na fase de tração, né? Nós tivemos que dar, como um startup, você tem os altos e baixos, tem o Vale da Morte, tem várias situações, nós tivemos que dar um passo atrás. Explica o que é Vale da Morte. Então, vocês já passaram pelo Vale da Morte. Estamos sobrevivendo a ele. Então, explica essa fase. Bom, as startups que não tiveram investimento ainda, startup early stage, onde você aporta o seu próprio recurso, né? Então, você começa com o recurso do founder para você montar a tecnologia, pagar o desenvolvimento e começar ali a operar para conseguir as primeiras vendas. Então, você tem um período que, se você não consegue investimento, você cai, porque o recurso que você tem do founder chega uma hora que é finito, né? Então, você passa nesse período para que você tem que alavancar as vendas para conseguir um pouco mais de clientes para conseguir um investimento lá na frente, né? Então, eu estou nessa fase do early stage, remodelando a minha startup, para que a gente possa atuar mais no mercado B2B, que é o nosso desejo, o nosso sonho é estar nas empresas. Aí você vai falar, mas o que longevidade tem a ver com as empresas? Não é por colaborador em si. O colaborador, ele tem pai, mãe e avó. Por exemplo, eu quando trabalhava numa empresa que era fora do estado de São Paulo, meus pais já longevos, eu não conseguia sair do trabalho, faltar numa reunião para levá-los numa consulta médica. Não conseguia atender algumas necessidades dele porque estava em viagem constante. Então, se as empresas têm uma parceira como a Vive Mais, que pode suportar o ente querido desse colaborador, ele trabalha mais contente, satisfeito, com tranquilidade, que alguém vai dar essa segurança e esse suporte para ele. A gente não vai substituir o filho, mas a gente suporta para que ele possa retornar em casa e encontrar os pais contentes. Então, é esse o nosso desejo de estar ampliando a Vive Mais para ir para o mercado B2B, não só ficar no mercado B2C. Bacana, eu tenho uma pergunta super importante para você, mas antes eu vou pedir o seguinte, vamos aproveitar agora para curtir e comentar sobre o que a Sil está falando. A Silvia é uma
empreendedora que tem a experiência do mercado corporativo, que está agora nesse ecossistema empreendendo, founder de uma empresa, founder de uma startup, onde encontrou uma dor e está trabalhando toda essa solução. Então, compartilhe, curta, se inscreva e dúvidas, a Silvia vai responder depois, porque, Silvia, eu tenho uma pergunta importante para fazer. Por favor, pode fazer. A gente se conheceu porque você fez a minha mentoria, né? Sim. Nos conhecemos porque você deu uma palestra no Ah, é Bradesco. verdade. Eu assisti a palestra, depois, gentilmente, comecei a participar do seu grupo e Isso. fiz uma mentoria com você, que foi maravilhosa. Ai, que bacana, obrigada. E eu gosto muito desse contato nessas mentorias, nesses cafés que eu faço, porque são tantas coisas interessantes, são tantas empreendedoras interessantes, empreendedores também. E eu te Sim. conheci e você me falou que você está captando. Sim. Essa é a minha pergunta, até para a gente passar assim. Você falou a fase que vocês estão agora, Sim. mas você está captando, você está com aporte, buscando aporte para a tua startup. Sim. Explica um pouco. Nós estamos buscando um aporte para a gente poder ampliar a nossa parte tecnológica. Nós precisamos colocar um processo de geolocalização, inteligência artificial na nossa plataforma e principalmente para a gente ampliar o processo de formação de novos profissionais. Uma startup, para ela poder escalar e crescer, ela precisa sair do nicho São Paulo e eu preciso ir para outros estados, para o interior, eu preciso atender mais. Para isso, eu preciso formar com qualidade outros profissionais. Então, para isso que nós estamos buscando um processo de captação. Posso falar o valor? Por favor. Nós estamos abrindo uma captação inicial de 300 mil, um early stage, um investimento anjo, ou até buscando um sócio, um co-founder junto comigo para a gente poder estar... falar, o quanto que é importante, né? É muito importante a gente buscar um co-founder, principalmente na área da tecnologia, para que a gente possa ampliar ainda mais. Sabemos que hoje os idosos dos 70, 80 não são muito tecnológicos, né? Você vai perguntar mais, um aplicativo para um idoso que não é tão tecnológico, como você faz? A gente tem múltiplos canais de atendimento, desde o WhatsApp, telefone, até o próprio aplicativo. Mas o longevo do amanhã, que sou eu, já vai ser mais tecnológico. Somos nós. Somos nós. Eu espero, né? Porque para as minhas filhas, a tecnologia é outra coisa, né? Eu sou ainda pré-histórica. Quer dizer, então, a nossa visão de futuro da Vive Mais não é um imediatismo para hoje, mas é sim um crescimento a longo prazo, né? Então, eu gostaria muito de ter um co-founder comigo para que a gente pudesse ter uma visão de futuro a longo prazo. E quando a gente está falando de aporte, né, que você está com rodada aberta, e eu sempre falo da importância da gente escolher os investidores, mas a gente sabe também o quanto que isso é difícil, né, principalmente como mulher empreendedora. Você encontra essas resistências, você encontra dificuldade? Sim, muita. É difícil para nós mulheres, em algum momento, ter a credibilidade, a gente tem que provar o dobro da nossa capacidade, da nossa vontade de estar à frente desse negócio e acreditar no negócio, né? Muitas vezes, o processo de captação, o processo de investimento é um processo normal, padrão, para todos. É igual para todos, vai ser para mim, para o João, para a Maria, como for, né? Mas para nós mulheres, você tem um double check muito maior, né? Em termos de como que você vai gerir esse negócio, se você está sozinho ou não, o founder, se você, quanto que você já faturou, se você é capaz de você tocar aquele negócio. Essa é uma coisa interessante. Existe essa dúvida mesmo, se você é capaz de fazer a gestão do teu negócio? Sim, sim. Você entende como, muitas vezes, como preconceito em algumas rodadas que você participou? Entendo. Entendo como preconceito. Até eu brinco, né? Assim, uma mulher, desculpe colocar, né, o pejorativo, mas uma mulher negra, 60 anos, montando uma startup... Que eu acho maravilhoso isso. Ela foge do padrão do jovem ali que está sentado na banca, que é um cara da área de tecnologia. Né? Então, por isso que a gente passa por uns desafios um pouco maiores. Mas eu venho lutando nesses últimos 5 anos para provar que vale a pena estar junto com a Vive Mais, vale a pena investir nesse sonho, porque ela tem um futuro e, principalmente, o benchmark que eu já fiz na Europa, nos Estados Unidos, mostra que esse é o caminho. Que bom, hein? Que você continue, porque preconceito...
a gente encontra em muitos lugares, a gente tem que se provar. Eu acho que um ponto que você colocou que é importantíssimo é o seguinte: você acredita. Sim, E outra coisa, existe mercado e você está preparada para isso, você conhece essa dor. E sim. por que não a gente tentar de alguma forma juntar forças e fazer que com a Vive Mas siga esse sonho, né? Porque hoje está em São Paulo que você está falando, né? Sim. Está muito focado em São Paulo. Mas a gente pode trabalhar esse negócio para o Brasil inteiro, não E é tem, e tem, isso? e tem E demanda. assim como você tem a sua dor, outras pessoas também têm, outras famílias. E aí, como que tem esse cuidado com o pai, com a mãe, com a avô, né? Com quem que seja ali. Então, quero dizer, existe a Vive Mais para ajudar justamente essas famílias cuidando dos idosos de uma forma saudável, profissional e com toda a responsabilidade e carinho, não é isso? Sim, verdade, Cláudia. E acho que é um ponto também que se colocou bastante, família. Não, a gente não cuida só daquele longevo que a gente atende, porque muitas vezes a família tem uma dor, porque para entender o processo do envelhecimento. Se você tem um pai com Alzheimer, é muito difícil você entender, aceitar, e a Vive Mais está aí também para preparar o familiar de como ele pode cuidar também do seu longevo. Então a gente faz uma via de mão dupla aí. Que ótimo. Não, a gente fala que nós mulheres já escutamos muitos nãos, a gente escuta com frequência. Eu já escutei e escuto ainda muitos nãos, né? A gente sabe como que é difícil. Sim. Quantos nãos você já teve? Centenas, dezenas. Olha, desde que eu comecei, já foram alguns, Desmotivadores, muitos, né? muitos, assim. Tem alguns momentos, como a gente fala, né, com a startup, acho que muitos founders são solitários, né? Em alguns momentos você acorda e fala assim, não, mas vale a pena continuar lutando, né? Sempre vale a pena. Eu quero deixar um legado, não só uma startup com viés de lucrativo, mas deixar um legado, como é o projeto social que a gente implementa. Então, uma boa notícia agora, Cláudia, se eu puder compartilhar, é que a Vive Mais, de novo, junto com a organização Benai Brit, fomos certificados pelo governo do estado de São Paulo. E nós vamos estar captando recursos via renúncia fiscal, 1% do imposto de renda das empresas que querem estar conosco, para que a gente possa, de novo, implementar a Vive Mais Social, Que onde a gente bacana. vai atender gratuitamente os idosos e formar gratuitamente mais profissionais. Impacto social total, né? Então, nós já fomos certificados pelo governo do estado de São Paulo Uhum, novamente. uhum. Então, e nós vamos dar continuidade ao projeto social. Então, além da Vive Mais, a gente também tem o braço social para trabalhar com os longevos mais carentes. Amo isso, eu amo impacto social. E uma outra pergunta: além do trabalho com teu pai, que faleceu, e com a tua mãe, você chegou a acompanhar algum profissional com alguma família, ou você já acompanhou alguma família nesse Sim, tempo? sim. Eu, durante os meus 2 anos em Israel, a gente chama que a gente é metapellet. Eu Uhum. trabalhava com os idosos fazendo exatamente o que a Vivi Mais faz. Eu ia nas residências, eu jogava, eu levava para passear. Eu precisei fazer um trabalho, vivenciar essa situação para saber o que, que era bom, o que, que não era, para poder formar os profissionais. Eu venho da área administrativa, gerenciamento de projeto, não sou da área da saúde. Então, eu precisava sentir como é que era cuidar de verdade, não fora dos meus pais, né? Cuidar de uma outra pessoa para poder ver quais eram os riscos, quais os níveis de cuidado que você tem, as suas preocupações, para poder passar toda essa experiência prática para os profissionais que vão trabalhar conosco. Não basta só a teoria, você tem que ter a prática das ações para poder fazer um projeto completo. E além do aporte e de um co-founder, que você. Interessante essa tua colocação, né? Da necessidade de compartilhar isso com você. O que mais que você acha que é importante? Porque você tem uma visão muito boa de startup. Eu vi o teu pitch deck, tive a oportunidade de você fazer o teu pitch para mim. Você tem uma estrutura muito boa, te elogiei muito ali. Você tem uma Obrigada. estrutura, um deck, um material muito, muito bacana, né? E você tem, assim, uma condução muito boa disso também. Quais são os principais desafios para você? Meu maior desafio é tecnologia.
porque nós não somos da área de tecnologia, eu não sou da área de tecnologia, né? Então, quando a gente não conhece, o desconhecido para a gente, a área da tecnologia é um desconhecido, é o meu vilão. Então, eu tenho que confiar muito, né? Por isso, a necessidade de ter um co-founder ou um líder junto comigo mais fortemente na área tecnológica para poder crescer e ampliar, né? Eu acho que isso é um desafio. E o desafio de poder realmente propagar mais esse tipo de trabalho e essa necessidade para que as pessoas entendam e não tenha barreiras. Porque quando a gente começou com o Uber, todo mundo tinha barreira. Ai, como é que eu vou entrar num carro que eu não conheço o motorista? O Uber teve todo um marketing para vencer esta barreira e hoje todo mundo toma um Uber. Então, como que eu vou contratar via uma plataforma se eu não conheço os profissionais? Ali você tem o currículo do profissional, você tem todas as referências do profissional. Então, a gente tem que vencer algumas etapas de barreira para poder ampliar essa área de cuidado. Eu acho que uma coisa importante, meu olhar assim de investidora, mentora também, é importante quando você está criando um negócio e você encontra as barreiras, você trabalhar conteúdos. Então, muito mais do que vender o teu negócio, a tua plataforma, é criar conteúdos que representem o que você está falando, que representem a tua empresa. Então, por exemplo, indicadores de que pessoas que estão trabalhando e que têm um cuidador para os seus pais ou para alguém, quanto que isso gera para ele, o quanto que isso facilita. Por exemplo, o quanto que, por exemplo, idosos que têm uma vida social, que viajam, que conseguem ter pessoas para conversar, o quanto isso melhora a qualidade de vida. Então, o que eu estou querendo te falar com tudo isso é que muitas vezes a gente encontra as barreiras, e você sabe disso, e muito mais fácil, ou um caminho, do que você ficar mostrando sempre o teu modelo de negócio, criando conteúdos, Sim. que sejam artigos, que sejam informativos, que sejam informações, que mande para as empresas, mande para as pessoas, deixe disponível isso, e aí falar que tem hoje uma plataforma que ajuda e colabora com tudo isso. Eu acredito que você já faz muito desse trabalho, né? Preciso ampliar um pouquinho mais. Eu acho que obrigada pela dica, de novo, pela mentoria. Eu acho que essa área de conteúdo é uma área riquíssima. E você escreve bem, você fala bem. E você tem muita história. Traz isso para o teu negócio. Entendeu? Preciso sentar um pouquinho mais na prancheta para poder escrever. Mas obrigada, vou fazer isso sim. Vou pegar isso como uma meta, um objetivo. Porque você tem muita história. Traga a tua história. Conta a tua história, conta a experiência que você teve em Israel, em outros países, o quanto isso foi importante para você, ou enquanto foi isso importante para aquelas famílias. Sim. E aí você contextualiza isso falando que a Vive Mais, que ela pode proporcionar e que a partir disso você construiu essa base para ajudar muitas pessoas. Porque eu me apaixonei pelo que você está fazendo. Eu acho que assim, tem uma história fantástica. Só que muitas vezes a gente guarda, e nós mulheres, nós somos assim, né? A gente guarda, tem muitas coisas que a gente não compartilha. E eu acho que você tem que fazer isso. Eu recomendo que você faça isso para que crie um perfil no LinkedIn ou expanda o seu e compartilhe isso com muitas empresas, com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que muitos executivos que estão nos ouvindo agora conhecem alguém, ou tem na tua família, ou conhece alguém que precisaria do serviço da tua startup. Eu conheço muitas pessoas que têm tempo ocioso e que se identificam com a causa e que poderia, por exemplo, apoiar uma família do teu bairro, da tua cidade, ou, enfim, de onde que ela está. O que a gente tem que fazer é trabalhar isso da melhor forma. Tá certo, obrigada pela dica. Eu acho que isso é fantástico e vou fazer. E vou fazer sim, Cláudia. Acho que assim é colocar isso, divulgar, esclarecer ainda mais para que todos tenham aumentar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento transforma. Obrigada por essa dica. De nada. E você escreve bem, você fala bem, você contextualiza, você tem vivência. Mais do que isso, você tem propriedade para falar sobre isso, viu, Silvia? Obrigada. Gente, temos muitas histórias aqui. Eu tenho certeza que você se identifica, eu me identifico em muitas coisas que ela falou, que a Silvia falou. Tanto da questão dos cuidados com os idosos, com as pessoas, mas também
nesses desafios de empreendedora, de empreendedores, né? Passamos por todas essas situações. Passamos. Então, te convido a conhecer mais a Vive Mais, te convido também a conhecer mais a Silvia e compartilhar as suas experiências aqui com a gente também. Se inscrevam em nosso canal, compartilham, curtam e principalmente me traz aí a sua sugestão. Além disso que eu falei com a Silvia aqui, o que mais você colocaria para ela? Né, Silvia? Isso, podem fazer as perguntas no canal da Cláudia, que depois eu respondo com o Não, maior você vai ter prazer. acesso. Tudo que eu fizer vai ser compartilhado com Isso. você. E eu respondo. E se vocês quiserem conhecer mais, entra no nosso Isso. site, Qual é o site? www.vivemais.com.br. O V é mudo, mais.com.br ou nas nossas redes sociais, né? E aí lá você pode clicar no nosso aplicativo para baixar na loja da Apple, na loja da Google, ou mandar um WhatsApp para nós que a gente pode conversar para entender a sua situação, do seu familiar e poder te ajudar. Tá Qual bom? é o seu Instagram? Meu Instagram é @SSCAGIA, Scaglia. Maravilha. Muito obrigada por ter vindo. Sucesso para você e obrigada por compartilhar. Eu que agradeço, Cláudia. Gratidão. Um beijo a todos os seus ouvintes. Beijo. Beijo, obrigada.